Olá, meus queridos alunos de Cálculo 4. Nesse vídeo eu vou falar sobre séries, a parte inicial. Vou falar das propriedades, vou resolver exemplos e vou resolver inclusive um exercício da lista, aquele que foi pedido, o primeiro do número 2, ok? Então vamos lá. Bom, a gente já viu que série é a soma de todos os infinitos termos de uma sequência. A série é representada dessa maneira aqui, com o símbolo de somatório. Somatório com K variando de 1 até infinito de AK. Ou seja, quando K vale 1, vai ficar A1 mais. Quando K vale 2, A2, A3, AN, etc. O AN é o termo geral, por aí vai. A soma SN dos primeiros N termos de uma série é chamada de enésima soma parcial da série. Então, ao invés de você fazer a soma dos infinitos termos, você vai fazer a soma até o enésimo termo. Então, SN vai ser A1 mais A2 mais A3, etc, etc, até o AN, que é o enésimo termo. Ok? Então, o somatório vai ficar assim: K igual a 1, variando de 1 até N, não mais variando de 1 a infinito. De 1 até N, de AK. Isso é a soma parcial. Se a sequência SN das somas parciais da série infinito converge para um limite, ou seja, a gente faz o limite de SN com N tendendo ao infinito, e se esse limite converge para um número S, então a gente diz que a série também converge. Converge para qual valor a soma? Vai ser exatamente S. Vamos ver aqui um exemplo rapidinho. 4n ao quadrado sobre 2n ao quadrado mais 1. Vamos ver aqui se essa sequência converge. Primeiro, a gente vai fazer a função equivalente f de x. Onde é n a gente põe x, 4x ao quadrado sobre 2x ao quadrado mais 1. Depois, o que a gente faz? Veja que isso aqui é o termo geral. Então a gente põe o limite com x tendendo ao infinito de 4x ao quadrado mais 2x ao quadrado mais 1. Vai ser a mesma coisa que o limite com x tendendo ao infinito a gente divide tudo agora por x ao quadrado. Vai ficar 4x ao quadrado sobre x ao quadrado, 2x ao quadrado sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado. Corta x com x, vai ficar 4 sobre 2, né, limite com x tendendo ao infinito, mais 1 sobre x ao quadrado. Quando o x tende ao infinito, esse termo aí vai para zero. Ok? Então vai ficar como 4 sobre 2, que é igual a 2. Ok? Próximo exemplo. Vamos ver aqui. N elevado a 1 sobre raiz de N. A gente faz a função equivalente. Lembretezinho aqui, ó. B elevado a log de A na base B é a mesma coisa que A. Certo? Então, E elevado a log de A na base E, que é a mesma coisa que E elevado a ln de A, isso aqui vai ser igual a quanto? A. Então a gente vai fazer o seguinte: o limite com x tendendo ao infinito de x elevado a 1 sobre raiz de x vai ser igual a limite com x tendendo ao infinito de E
elevado a ln de x, 1 sobre raiz de x. Vamos para outro lembrete aqui. Outro lembrete de logaritmos. Log de b na base a, mas o b elevado a m, eu posso passar o m para lá e fica m multiplicando log de b na base a. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, passando esse 1 sobre raiz de x para lá, vai ficar limite com x tendendo ao infinito, e elevado a 1 sobre raiz de x, log de x. Se eu aplicar limite aqui, vai dar indeterminação. Então, ao invés disso, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com esse termo separado, 1 sobre raiz de x, ln de x. ln de x. Colocando limite aqui e tal. Então, o que eu vou fazer? Eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Lembrando a regra de L'Hopital, você deriva em cima e deriva embaixo, certo? Então vai ficar limite com x tendendo ao infinito, a derivada, né, o dx de ln de x, dividido pelo dx de raiz de x. Isso aqui não é derivada do quociente não, tá? São duas derivadas separadas. Então vai ficar quanto? Derivada de ln de x, porque limite com x tendendo ao infinito, derivada de ln de x vai ficar 1 sobre x. E a derivada de raiz quadrada de x vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. Certo? Então, isso aqui é igual a limite com x tendendo ao infinito de 1 sobre x vezes 2 raiz de x sobre 1. Vai ficar igual a limite com x tendendo ao infinito, 2 raiz de x sobre 1 vezes x, aliás. Aí que eu vou fazer? Multiplica por raiz de x em cima e embaixo, vai ficar raiz de x vezes raiz de x dá x, né? 2x sobre x raiz de x. Corto x com x, vai ficar limite com x tendendo ao infinito de 2 sobre raiz de x. Aplicando limite agora, vai ficar 0. Então, quando x tende ao infinito, esse termo 1 sobre raiz de x, ln de x, tende para 0, certo? Acabou de achar. Então, o e elevado a esse termo aí, e elevado a 1 sobre raiz de x, ln de x, tende para quanto? Para e elevado a 0. E elevado a 0 é 1. Então, tudo isso tende para 1. Essa sequência converge para 1.
Uma sequência vai ser crescente se qualquer termo dela for menor do que o termo seguinte. Ou seja, se o termo AN for menor ou igual a AN mais 1, que é o termo seguinte. E uma sequência vai ser decrescente se qualquer termo dela for maior do que o termo seguinte. Isto é, se o AN for maior ou igual a AN mais 1. Se uma sequência for crescente ou se uma sequência for decrescente, então ela vai ser chamada de monótona. Por exemplo, vamos considerar aqui a sequência n sobre 2n mais 1. Os primeiros termos dela são esses aqui: 1/3, 2 sobre 5, 3 sobre 7. O termo geral ali, n sobre 2n mais 1. Por que a gente faz isso? Para ver se ela está crescendo ou decrescendo. Aí o termo AN mais 1, a gente substitui onde tem n, a gente põe n mais 1. Então vai ficar desse jeito: n mais 1 sobre 2 que multiplica n mais 1 mais 1. Vai ficar n mais 1 sobre 2n mais 2 mais 1, que é igual a n mais 1 sobre 2n mais 3. Então a gente suspeita ali que a sequência é crescente, olhando ali os primeiros termos. Então, se a gente suspeita que ela é crescente, a gente vai pegar o termo AN, fazer ele menor ou igual ao termo AN mais 1. Certo? O termo AN é esse: n sobre 2n mais 1 menor ou igual ao termo AN mais 1, que é esse daqui, n mais 1 sobre 2n mais 3. Certo? É isso aqui que a gente fez. Então agora, fazendo os algebrismos, né? Multiplica aqui, cruzado, vai ficar desse jeito. Aplica a distributiva. N vezes 2n, 2n ao quadrado, mais 3n menor ou igual a 2n ao quadrado mais 3n mais 1. Veja que esses termos aqui, ó, são parecidos, né? Então a sequência 2n ao quadrado mais n é menor ou igual a 2n ao quadrado mais n mais 1. Então por isso que ela é crescente. Ela tem um termo adicional aqui, que é esse mais 1. Um número C é chamado limite inferior ou minorante de uma sequência n para todo inteiro positivo n, se esse número C é menor ou igual a n, qualquer termo de an. E inversamente, o número D é chamado limite superior ou majorante de uma sequência n para todo inteiro positivo n, se an, qualquer termo da sequência, for menor ou igual a esse número. Percebam que eu posso ter mais do que um limite inferior. A gente vai ver aqui nos exemplos. Por exemplo, esse que a gente acabou de ver. A gente viu que ela é crescente e tal. Agora, para a gente saber se ela tem um limite inferior ou limite superior, o que a gente faz? Limite de n sobre 2n mais 1 quando n tende ao infinito. Esse limite, a gente divide tudo por n sobre n, 2n sobre n, mais 1 sobre n, quando n tende ao infinito. Corta os n. Quando n tende ao infinito, vai ficar, primeiro aqui vamos repetir aqui, a gente sabe que o 1 sobre n vai tender para 0, né? Então 1 sobre 2 mais esse termo sobre n vai para 0, vai ficar 1 sobre 2. 1 sobre 2 é um limite superior e 1/3 é um limite inferior. Mais outro exemplo aqui, 2n mais 1
sobre 3n mais 2. Essa é a sequência. A gente coloca os primeiros termos para a gente ter uma ideia se ela vai crescer ou decrescer. 3 sobre 5, 5 sobre 8, tal. Termo geral. O termo AN mais 1, a gente acrescenta N mais 1 onde tem N, vai ficar 2 que multiplica N mais 1 sobre 3N mais 1 mais 2. Resolvendo aqui vai ficar 2N mais 2 mais 1 sobre 3N mais 3 mais 2, que é igual a 2N mais 3 sobre 3N mais 5. Então esse é o termo seguinte. E aí a gente desconfia também que ela é crescente. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar o AN menor ou igual a AN mais 1. Então vai ficar 2N mais 1 sobre 3N mais 2 menor ou igual a 2N mais 3 sobre 3N mais 5. Colocando aqui o termo geral. Então, faz a mesma coisa, multiplica cruzado, só completar aqui porque a série é infinita. Multiplica cruzado, vai ficar 2N mais 1, que multiplica 3N mais 5, menor ou igual a 2N mais 3, que multiplica 3N mais 2. Resolvendo aqui os algebrismos, n ao quadrado mais 10n mais 3n mais 5 menor ou igual a 6n ao quadrado mais 4n mais 9n mais 6. Arrumando os termos, vai ficar esse termo menor ou igual a esse termo mais 6. Então veja que o primeiro termo é menor ou igual do que o segundo. Então ela é crescente. Ela é limitada inferiormente. É limitada inferiormente por 3 sobre 5, né? E é limitada superiormente, a gente faz o limite com n tendendo ao infinito de 2n mais 1 sobre 3n mais 2. E a gente divide tudo por n de novo. 2n sobre n mais 1 sobre n. 3n sobre n mais 2 sobre n, corta os n, vai ficar limite com n tendendo ao infinito. Não dá pra ver aqui na folha, logo vou chegar ela pra cá, mas vai ficar 2 mais 1 sobre n, o n tende ao infinito, 3 mais 2 sobre n tende ao infinito, vai ficar 2 terços. Então ela é limitada superiormente por 2 terços. Nem sempre vai ser possível aplicar essa regra, né, de fazer o primeiro menor ou igual ao segundo, tal. Às vezes a gente tem que derivar. Então vamos ver esse caso aqui, ó, para essa sequência. Jogando num gráfico f de x vai dar alguma coisa desse tipo, o gráfico, certo? X mais 5 sobre x ao quadrado mais 6x mais 4. Então, às vezes a gente vai ter que derivar. A gente fazer o teste da derivada. Não sei se vocês lembram lá do cálculo. Então, resolvendo a derivada, vai ficar isso daqui. Se você não se lembra, faça uma revisão de derivadas. Arranjando termos, vai ficar isso daqui.
pode ver que isso aqui sempre vai ser menor do que zero para x maior ou igual a 1. Sempre. E se você tiver dúvida para analisar esse gráfico, essa expressão, você faz o gráfico. Então f de x é uma função decrescente no intervalo de 1 a infinito. Intervalo de 1 a infinito. Então, fazendo o gráfico aqui da derivada aqui embaixo, tá cortando embaixo, mas dá para vocês ver o seguinte, ó, que ela sempre vai ser menor do que zero, ó, quando x maior ou igual a 1. Então fizemos o teste da derivada primeiro aí. Se uma série converge, então o limite de AN com n tendendo ao infinito vai ser igual a zero. Outra propriedade: se o limite de AN com n tendendo ao infinito é diferente de zero, ou se o limite com esse mesmo limite não existe, então a série vai ser divergente. Ok? Outra propriedade: se essa série aqui e essa outra são convergentes, né, com termos AK e BK, então eu posso fazer o somatório de AK mais BK, ou fazer subtração, e que vai ser convergente também, certo? A gente vai usar muito essa propriedade. Outra: se a série converge, essa série aqui, e a série BK diverge, então essa série aqui vai divergir, certo? Outra: se m é um inteiro positivo fixado, então a série, essa série aqui, converge se e somente se a série k igual a m mais 1 é infinito, converge. Além disso, se essas séries convergem, então posso dizer que o somatório k variando de 1 a infinito de AK é igual a isso daqui: k1 até m, km mais 1 a infinito. Seja essa série aqui com termos não negativos, ou seja, a maior ou igual a zero para todo k. Se a sequência Sn das enésimas somas parciais dessa série AK é limitada superiormente, então eu posso dizer o seguinte, que essa série converge. Agora a gente vai fazer alguns exemplos aqui, ó, de todas essas propriedades que a gente viu. Começando aqui, somatório com k variando de 1 até infinito de k mais 1 sobre k. A gente faz o limite, troca o k por n mais 1 sobre n tendendo ao infinito, vai ficar limite tal 1 mais 1 sobre n igual a 1, certo? 1 obviamente diferente de 0, então ele diverge de acordo com esta propriedade aqui, a gente acabou de ver. Diferente de 0, ou se ele não existe, diverge. Então a gente pode dizer que essa série aqui diverge. Vamos para outro exemplo. Somatório aqui de duas séries. A gente vai usar agora qual propriedade? Essa daqui, ó. K variando de 1 até infinito de AK, tal, BK. Eu posso somar os dois num somatório só, ao invés de fazer o somatório separado de cada termo. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. 5 sobre 2K menos 1, 1 sobre 3K menos 1. E vamos resolver separadamente cada um. Esse somatório aqui,
sei se vocês perceberam, é uma série geométrica. O A igual a 5, a razão sobre 2. Se vocês não conseguirem enxergar, é só fazer o seguinte. Ó, 5 sobre 2, K menos 1. Mesma coisa que isso, 5 vezes multiplicando esse termo, que é a mesma coisa que isso. 1 multiplicar elevado a qualquer número, que vai ser igual a isso. Ó, agora ficou fácil de ver, né? O A aqui, ó. 5R 1 sobre 2. E a gente já viu, a gente sabe quanto que vai dar essa soma. A sobre 1 menos R. Então vai ficar 5 sobre 1 menos meio. Quanto que dá isso? 10. Aí a gente faz a mesma coisa para o outro termo. Ele também vai ser uma série geométrica. Do mesmo jeito que o outro. Então o A vale 1 agora e o R 1 terço. Certo? Então essa soma aqui vai ser 1 sobre 1 menos 1 terço, que é igual a 3 sobre 2. Então, lá em cima, ó, a gente vai colocar o 10, que é a primeira série, mais 3 sobre 2, que é a segunda. Vai dar 23 sobre 2. É a resposta final. E a série converge.